semelhante a este que trabalha por aquele que nele espera. Em lugar nenhum se viu, nem jamais se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Em nenhum lugar viu, em nenhum lugar se ouviu, nunca jamais ouviu falar de um Deus, o único Deus verdadeiro, o Jeová Jireh, Jeová Shalom, que trabalha por aqueles que nele espera. Ele é especialista em fazer de novo. Em fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele não muda. Para todas as suas promessas já existem o sim e o amém. Para cada uma de suas promessas, para cada uma de suas palavras já existem o sim e o amém. Então se ele disse, eu acredito. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele já proveu uma vez, Ele vai prover de novo. Deus é especialista em fazer tudo novo de novo. Não determine a sua vida pelo momento que você está vivendo. Não determine aquilo que Deus tem para você. Não determine aquilo que Deus chamou você para ser pelo tempo, pouco tempo que você está vivendo. Ele vai fazer de novo. Amém? Ele vai fazer de novo. Você crê? Você crê nisso? Ele vai fazer de novo. Talvez você lembre de coisas no passado onde Deus operou sobrenaturalmente na sua vida. Milagres, intervenções divinas. E talvez por um tempo você deixou de experimentar essas intervenções. Eu declaro você nesse tempo experimentando de novas intervenções divinas na sua vida. Eu declaro nesses dias, você provando de intervenções que nunca mais você viu. E você voltando para o sobrenatural, saindo deste ambiente tão natural e superficial e retornando para o sobrenatural, saindo desse racional, de racionalizar as coisas e voltando para o ambiente da fé, onde o justo vive pela fé, onde ele não racionaliza, ele não quer saber o porquê, ele simplesmente crê. Não fica buscando respostas, não fica buscando os porquês. Por quê? Mas simplesmente você vai declarar, ele disse, eu acredito, e ponto final. A sua palavra é a verdade. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação, não importa a pressão, não importa a circunstância momentânea que você está vivendo, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Jeová Jireh, Deus de provisão. Jeová Shalom, Ele é a tua paz. Ele é a tua paz. Shalom, saúde divina. Ele é a tua saúde. Eu declaro, irmãos, esse tempo você experimentando intervenções divinas na sua saúde. Eu declaro em nome de Jesus. Se dá alguma enfermidade no seu corpo, você experimentando agora da intervenção divina. Em nome de Jesus. Se há alguma dor no seu corpo, eu mando embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia! Desfazemos agora as obras do diabo. Toda e qualquer obra do diabo que tenha se levantado contra a sua vida, ou o diabo tenta arquitetar contra você, em nome de Jesus nós desfazemos agora. Seja desfeito agora em nome de Jesus. Obras do diabo contra a tua família, seja desfeita agora em nome de Jesus. Contra a tua casa, contra as tuas finanças, a sua saúde,
Que seja estabelecida o shalom de Deus. Estabelecido paz, provisão, alegria, prosperidade. Estabelecida a vontade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê graças a Deus agora, irmãos. Levante sua mão e diga: obrigado, Senhor. Se você veio aqui, irmãos, buscando algo, irmão, certamente você já recebeu. Porque o culto é isso. Aleluia. O culto é onde nós nos associamos ao Senhor, ao dar e ao receber. Obrigado, Pai. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Louvamos o teu nome, Pai. Somos gratos a ti pela tua presença. Gratos a ti, Pai, pela verdade da tua palavra nos alcançando, Senhor. Porque a tua palavra nos alcançou, nos sarou e nos livrou do que era mortal. Oh, aleluia. Nesse momento, Pai, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. Trazemos à memória. E nós lembramos onde nós estávamos quando a tua palavra nos alcançou. A tua palavra nos alcançou. A tua palavra nos alcançou. A tua palavra nos curou. A tua palavra nos limpou. Nós somos gratos a ti, Pai. Porque você permanece o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. A sua palavra não muda. O Senhor não muda. Você é imutável. Em você não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é bom. 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 Você pode dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Mais uma vez: o Senhor é bom. Aleluia. E o seu amor leal dura para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Sempre, sempre. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, Pai. Somos gratos a ti, Pai. Aleluia. 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 Hoje é comemorado os Dias das Mães. E antes de nós começarmos a ministração da palavra, eu gostaria de declarar algo sobre a sua vida. Todas as mamães aqui representadas. Vocês são muito importantes. Amém. Houve uma mãe nas Escrituras muito especial, que foi Maria. Isabel, que foi mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus, deu à luz a Jesus. Sabe, irmãos, Maria, ela não teve... A Bíblia não conta sobre um ministério, uma profetisa, uma rainha. Mas, irmãos, ela cuidou, ensinou daquele que viria morrer por nós. Mas o papel dela foi importantíssimo nas instruções de Jesus, na educação dele, naquilo. Entenda, a palavra de Deus diz que ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele era homem. Ele nasceu de mulher. Ele precisou crescer, se alimentar, ser ensinado, ser instruído, ser educado. E houve uma mulher que teve essa responsabilidade. Deixa eu te dizer, ela não é diferente de você não, mãe. Ela não tinha nada simplesmente muito especial, entenda, do que você não tem. O Espírito de Deus habita em você. Você tem sabedoria. Você tem equipamento sobrenatural sobre a tua vida. Tem um Espírito Santo que te ajuda em tudo que você precisa. Tem uma capacitação na sua vida. Provérbios capítulo 31, quando Salomão vai falar um pouco sobre
o papel, na verdade, aspectos da mulher sábia. No verso 26 ele diz assim: ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então você que está aqui, que é mãe, claro, todas as mulheres, mas você que é mãe, receba isso de uma forma especial. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Sabe quem é essa mulher? Você. Aí você diz: mas pastor, mas eu não sei, eu tenho uma dificuldade, talvez eu não me enquadre muito nessas características. Deixa eu te dizer, irmão, essa é uma realidade que já é sua. É só você tomar posse dessa verdade. Porque o Espírito de excelência habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Você tem capacitação, você tem sabedoria. Então se você que é mãe, receba essa palavra. Você é melhor de todas. Você pode se levantar pela manhã e dizer: eu sou a melhor mãe de todas. Eu sou a melhor mãe de todas. Eu sou a melhor mãe de todas. Aleluia! Teve um que já pegou, não sei o resto, mas a irmã pegou. Aleluia! Diga: eu sou a melhor mãe de todas. De novo: eu sou a melhor mãe de todas. Isso. As outras também são, irmão, mas você diga da sua parte. Amém? Você tem sabedoria, tá? Você é abençoada. É um ministério, Deus, sobre a tua vida. Certamente chegará lá no céu mães que Deus vai olhar e dizer: rapaz, realmente você exerceu o seu chamado. E qual foi, Senhor, mesmo? Foi esse mesmo? Foi só ser mãe. Amém? Sim, irmão, nós vamos ver isso no céu. É um ministério, é um chamado, cuidar dos seus filhos. Amém? Então eu quero te parabenizar. E mais uma vez dizer: você é especial. Você é muito especial. Muito especial. Muito especial. Ouça mais uma vez: você é muito especial, mãe. É um ministério. Em sabedoria. Talvez você olhe e diga: eu não sei, eu não me considero com tal sabedoria. A palavra de Deus diz que aquele que quer sabedoria, peça, e Deus dá em abundância. Amém? 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 Aleluia, você pode sentar. Obrigado, pessoal. E você que talvez não tenha mais a sua mãe, talvez ela já não está mais entre você, não está mais com você, tem consolo da parte de Deus para a sua vida, amém? Tem consolo. Irmãos, a palavra de Deus nos supre. Amém? É a nossa provisão. A nossa fonte está nele. Então, o que nós precisamos, nós temos nele. Jesus disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ele estava falando sobre nós estarmos enxertados nele. Quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, nós somos alimentados, somos nutridos através dele, amém? Mas como, pastor? Através da sua palavra. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, quando nós ouvimos essas verdades, mulheres exemplares, elogiada pelos filhos, elogiada pelo marido. Mas isso é uma fonte inesgotável de sabedoria, irmãos. É tempo de nós tomarmos posse dessas verdades da palavra e não negociar. Então você, mãe, te digo novamente, pega essa palavra e diz: não, eu não sou uma mãe ruim. Eu sou uma mãe virtuosa. Eu sou uma mãe especial. Eu sou a melhor de todas. E essas palavras que vão começar ali a encher o seu coração. O Espírito Santo vai começar ali a assistir. E você vai poder criar os seus filhos de maneira excelente.
E certamente eles vão, assim como essa palavra está dizendo, eles se levantam e elogiam você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que tempo poderoso, irmãos. É bom estarmos aqui cultuando ao Senhor, adorando a Ele. Aquele que é digno de receber a honra, a glória, todo o louvor, todo o poder. Como eu já falei, irmãos, é um tempo de nós nos associarmos. Paulo fala sobre, em Romanos capítulo 12, ele fala sobre o culto racional, sobre apresentarmos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o que? O nosso culto racional. É um culto, irmãos, que ele é dado ao Senhor com entendimento. Quando ele fala culto racional, não é que você vai racionalizar o culto para tentar entender simplesmente, mas é um entendimento espiritual. Amém? Eu simplesmente entro na igreja, venho à igreja e eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei porque eu entrei por aquela porta. Você sabe? Sabe, irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós venhamos realmente ter entendimento daquilo que nós vamos fazer aqui. Entrar por aquela porta, dizer, Senhor, eu simplesmente abro mão de toda preocupação, de toda ansiedade, de tudo aquilo que pode atrapalhar o meu culto ao Senhor. Porque, irmãos, a partir do momento que a gente entra por aquela porta e simplesmente decide prestar atenção em outras coisas, do que simplesmente cultuar o Senhor, muitas vezes, entenda, quando eu falo isso, não tem pessoas que estão trabalhando na igreja, estão concentradas, estão conectadas. Mas quando eu falo você realmente entrar numa situação de dispersão, simplesmente, a gente acaba perdendo algo que o Senhor quer se associar a nós, amém? A gente acaba perdendo algo que o Espírito Santo já começa a trabalhar na nossa vida. Nosso culto, ele não é simplesmente uma liturgia, mas tem algo que está acontecendo desde o primeiro momento que a gente entra por aquela porta. Na verdade, irmãos, desde a sua casa, quando você já cria expectativas para estar aqui. Mas existe uma unção nessa coletividade. É interessante quando o apóstolo Paulo, eu não lembro bem a referência, mas é 1 Timóteo, acredito eu. Quando Paulo ele vai instruir Timóteo sobre como deve ser o comportamento das pessoas na igreja, como deve ser o comportamento geral das pessoas, homens, mulheres. Eu acho interessante que algo me chamou a atenção quando ele diz, olha, eu te falo isso, Timóteo, para que você possa estar ciente e organizando as coisas de tal forma, para que as pessoas saibam como se comportar na casa de Deus. Amém? Então, assim, irmãos, existe uma linha, às vezes, que a gente pode estar, não, mas eu vou, é simplesmente um prédio. Não, irmãos, não é simplesmente um prédio. Paulo diz, para que eles tenham cuidado como se comportam na casa de Deus. Mas, pastor, mas a casa de Deus não somos nós também. Mas aqui é um lugar também, onde a presença de Deus é manifesta. Então, existe realmente uma necessidade nossa em termos essa consideração ao local, sim. Amém? Sim, rapaz, eu estou indo à casa de Deus. Paulo falou no Novo Testamento sobre isso. Cuidado como se comporta na casa de Deus. Amém? Mas, irmãos, é só para trazer, eu estou trazendo esse início mais para a gente poder realmente estar te exortando, a gente realmente está desfrutando realmente dessa discernindo tudo que está acontecendo no culto, para que a gente não perca nada. Amém? Então, quando uma palavra é liberada, levanta a tua mão, recebe, porque tem algo que está acontecendo. Amém? Algo está sendo liberado, talvez uma palavra vai realmente transformar a tua vida. Uma palavra liberada vai trazer cura para uma doença talvez que há tanto tempo você está sofrendo. Mas uma palavra liberada, você diz, rapaz, eu pego isso aqui. Então, quando eu vejo, eu sou a melhor mãe de todas, a irmã que se levantou os braços e disse, rapaz, eu recebo. Irmãos, isso é uma disposição em receber. Ela simplesmente creu e disse, eu sou a melhor mãe de todas. Aleluia. É assim, irmãos, a fé ela pega assim, amém? Pega, pegando mesmo. Diz, rapaz, eu pego isso aqui e não largo. É meu e eu não largo. Amém? Sabe, irmãos, nesses últimos dias, tem algo que a gente vem percebendo e vem discernindo nesses últimos dias, e há um cuidado da parte de Deus para com o seu corpo, com a igreja em geral, né, Deus na face da terra, um cuidado sobre estarmos sendo sóbrios e vigilantes quanto a algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus começou a tratar algumas coisas no nosso coração, e
sobre quando eu vou primeiro sinalizar algo aqui para vocês. Eu vi um vídeo esses dias de um determinado pregador. E quando eu vi esse vídeo, irmãos, eu me preocupei, assim, algo saltou muito forte no meu coração. E eu disse, Senhor, a gente precisa estar muito atento e estar protegendo a igreja. Amém? Nós precisamos estar sendo sóbrios e vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, Pedro fala sobre isso. Ele diz, olha, sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigiem. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor buscando a quem possa tragar. E no versículo seguinte, ele diz, resisti-lhe firme na fé. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Ele diz, olha, resisti-lhe firme na fé. Ou seja, se tem uma maneira de não permitir que o diabo ele venha interferir naquilo que nós estamos crendo, é resistindo firme, é ficando firme na fé, nas verdades já ouvidas. Amém. Naquilo que eu já ouvi e decidi abraçar, como a palavra de Deus, que é a verdade. Porque lá em 1 João capítulo 5 diz, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Amém? E me saltou, irmãos, porque esse determinado pregador, ele trouxe, na verdade, em poucas palavras, ele atribuiu, ele fez uma atribuição, a pessoa perguntou sobre coisas ruins acontecerem, enfim. E ele foi muito taxativo, ele diz, as pessoas acham que as coisas ruins que vêm sobre nós é só do diabo, mas esquecem de Deus. Interessante, irmãos, que o entrevistador, era um podcast, alguma coisa assim, ele fez assim, nossa, sério? Perceba, causou um espanto no incrédulo. Ele se espantou, disse, sério? Deus? E eu estou trazendo a ideia, irmãos, para que a gente começar a fundamentar aquilo que nós vamos falar rapidamente, mas, irmãos, com o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós estamos ouvindo por aí. Amém. Rede social, irmãos, não é fonte da palavra. Entenda, ela pode ser uma ferramenta, mas não é a fonte principal. Não entra nessa. Pastor, então ele estava errado, vou te explicar, irmãos. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E ele usou o exemplo, ele disse, veja Sodoma e Gomorra. Veja os tempos de Noé. Irmãos, juízo. A Bíblia diz que a ira de Deus ela é derramada sobre os ímpios. Os filhos da desobediência. E houve sim, queridos, em dispensações, claro, dispensações diferentes, em que Deus realmente ele despejou realmente da sua ira. Foi juízo sobre a vida daquele povo. Eles viviam num pecado, uma depravação absurda. Então não confunda o juízo de Deus em Deus sendo mau. Amém? As pessoas falam sem entendimento, porque simplesmente decidem não abraçar a verdade da palavra, porque simplesmente não querem ter a disposição em entender as Escrituras, ou racionalizam de uma forma que perdem simplesmente a fé. Não creem mais em nada, a não ser naquilo que ele está vendo. Eu recebi um outro exemplo hoje, conversando com um primo. Ele falou de um determinado também ministro, pastor de igreja, tudo direitinho. Ele começou a estudar muito. E começou a entrar na filosofia. Resultado, não crê nem Deus mais. Ele disse, cara, o cara simplesmente parou de crer. Admira a igreja, mas, irmãos, não racionalize. É fé. É fé. Não é que a gente não possa pensar, porque meditar é pensar sobre isso. Mas a verdade da palavra, eu leio. E você vai ver como nós vamos meditar hoje. E você vai ver assim, rapaz, isso é a mais pura verdade. Que história é essa? Amém, irmãos? Deus é bom. Amém. O diabo que é mau. Diga assim, Deus é bom. E o diabo não presta. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Então precisamos estar atentos quanto a isso. Então veio esse cuidado no nosso coração em estarmos realmente atentos. E eu já realmente te exorto a ter cuidado com as redes sociais, com aquilo que você vê na internet. Vai lá, confere, busca isso direitinho realmente. Se tem alguma dúvida, nos procura. Amém? Não
não come de tudo. Cuidado, irmão, é prato demais, irmão. É prato demais e pode se empanturrar e depois você não sabe nem o que você comeu mais. Amém? Aleluia. Então, Cris, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé. Irmãos, o principal interesse do diabo nesse tempo é minar e roubar a sua fé. Irmãos, algumas pessoas acreditam que o principal objetivo do diabo é simplesmente tocar em coisas materiais. Não, irmãos, o diabo, o principal foco dele é minar a fé. É dar a pressão, é trazer a pressão para que você desista. Ou coloque em xeque o caráter de Deus. Então, ele quer jogar pressão, perseguir você, fazer você sofrer, para que você simplesmente diga: Deus não é Deus. Deus não é bom. Esse é o principal objetivo do diabo. O diabo fez isso com Jesus. Lucas capítulo 7, o diabo, eu vou só citar, não precisa você abrir, porque eu vou estar citando alguns textos, mas você pode anotar. Na verdade, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 7 também, mas Mateus capítulo 4, fala que Jesus ele foi tentado e o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele pegou uma necessidade de Jesus, porque ele sabia que Jesus estava com fome, Jesus estava há 40 dias jejuando. Ele se aproveita e diz: eu vou dar mais pressão, para ver se realmente ele se sustenta nessa condição que ele acha que ele tem. Entende, irmãos? Estou aqui trazendo... O diabo ele é sujo. Então o diabo foi fazer isso com Jesus, sabendo quem era Jesus, irmãos. Por que você acha que Jesus não vai fazer comigo e com você? O diabo ele vai chegar e vai dizer: ó, tem certeza? Essa situação que tu está passando, Deus é realmente bom? Será que não é Ele que está fazendo isso contigo, não? Te passando pelo moinho de Jeová? Hã? Não, irmãos. Deus não usa as ferramentas do diabo. O diabo quis confundir Jesus. O diabo quis indagar a condição de Jesus como filho e Deus como o pai dele. Simplesmente, na primeira ele já disse: eu vou atacar já aqui. Tu és mesmo filho de Deus? Se tu és filho de Deus, ele estava dizendo: rapaz, se tu és filho de Deus, por que tu está com fome? Cadê a comida? Cadê a provisão? Ele não é o Jeová Jiré? Quantas vezes você não já ouviu isso, irmão? Hã? Ele não é o Jeová Jiré? Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo: isso é fichinha, um pedaço de pão. Eu tenho uma provisão muito maior do que simplesmente um pão. Amém? Eu tenho uma provisão muito maior, porque Ele é o dono de toda a riqueza. Se eu quiser, vem. Jesus ele sabia quem Ele era. Ele estava sustentado, fundamentado na sua condição. Ele não abria mão. Ele sabia quem era o pai dele. Sabe, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos em fé e termos cuidado com essas sugestões do diabo, para não estar colocando em xeque o caráter de Deus. Não está colocando em dúvida o caráter de Deus. Mas é importante a gente se levantar e resistir, sendo sóbrio e vigilante. Sobriedade, irmãos, fala de entendimento, de estar acordado. E vigilante fala de guardar. Se guardar. Eu estou atento, me guardando. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: guarde a confissão da vossa fé. Guarde. Não abra mão daquilo que você decidiu abraçar. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Guarde a fé, irmão. Não negocie. O diabo ele vai chegar e vai dizer: que Deus bom é esse? E você vai dizer: Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Porque por sua salvação ainda o louvarei.
Amém? O diabo ele gosta de dar pressão, colocar circunstâncias na sua vida com o principal objetivo de fazer você sucumbir na fé. Em todas as cartas, nas cartas aos Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, nós vamos ver os apóstolos exortando e animando, sempre trazendo uma palavra de ânimo e dizendo, olha, cuidado, para que a incredulidade não chegue e vocês possam sucumbir. Tenham cuidado, porque o diabo estava perseguindo, o diabo estava botando pressão naquele povo, naqueles cristãos naquela época. E os discípulos tinham que estar escrevendo as cartas e enviando e dizendo, ó, permanece firme. Permanece firme. Não abra a mão da confissão. Não abra a mão da confiança, rapaz. Deus é bom. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Ele é poderoso. Ou seja, os discípulos, os apóstolos tinham que estar o tempo todo levantando o povo. Porque ele sabia que o diabo ele andava em derredor daquele povo, querendo minar a fé deles. Aleluia. Cuidado, irmãos. O diabo é diabo e Deus é Deus. Deus é bom. Em Lucas capítulo 11, os fariseus tentaram atribuir a Jesus que ele estava trabalhando junto com o diabo. Quando eu vi aquela mensagem, saltou logo esse texto. Aceita assim. Porque em Lucas capítulo 11, a partir acho que do verso 13, mas eu vou ler aqui o 17. Jesus ele vai expulsar um demônio, ele vai curar uma pessoa. E ele diz, no verso 17 ele diz assim, mas conhecendo ele o que se lhe passava pela mente, afirmou-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Por quê? Porque os fariseus, versículos anteriores, vai mostrar que os fariseus, eles expulsam os demônios por meio de demônios. Por meio, ele diz assim, por meio do maior, de Beelzebul. Olha só, irmãos, que atrevimento. Eles simplesmente, os fariseus atribuíram. A Jesus não briga muito não. Jesus diz, rapaz, como é que é isso? O diabo expulsando o diabo. Se ele quer destruir, por que ele quer que saia? Ele não quer que saia, não. Por isso que ele diz, um reino dividido não subsiste. Agora, irmãos, se eles... Perceba, o princípio é o mesmo, irmãos. Como é que Deus, Ele livra o homem do mal, da doença, da falta, da miséria. O salmista diz que Ele enviou a sua palavra, nos sarou, nos curou e nos livrou do que era mortal. E Ele bota você de novo na morte. O reino dividido não subsiste em si mesmo. E o reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito. Paz, shalom, bem-estar, irmãos, alegria, contentamento. Deus é bom! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O diabo não presta. João capítulo 10, verso 10. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ele faz uma distinção, o ladrão. O ladrão que trabalha em parceria com o diabo, que tem gente que fica discutindo, irmão, eu não aguento mais isso não. Fica discutindo, mas o ladrão não é o diabo, irmãos. É o diabo. Quem é que rouba, mata e destrói? Quem é o diabo? Aí Jesus disse, mas eu vim. Ele veio para isso. Matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Amém. Deus é bom. Amém. E o diabo não presta. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 13. Vamos sempre estar atentos. O diabo, ele é enganador. Ele é enganador. A palavra de Deus diz que ele se reveste de anjo de luz para enganar. Então precisamos estar muito atentos.
Tiago capítulo 1, verso 13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Não se enganem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Aleluia! Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto. Vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda. A sua palavra diz: eu, Senhor, não mudo. Ele diz: não se enganem. Não se enganem. Então, irmãos, quando nós ouvirmos coisas do evangelho diferentes, irmãos, a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Amém? Então, irmãos, para estar aqui na igreja lhe dando má notícia, eu não venho não. Eu quero lhe dar boa notícia. Amém? Porque o evangelho é boa notícia. Irmãos, nós precisamos nos encher das verdades da palavra. Irmãos, do conhecimento de Deus, do conhecimento do caráter de Deus, Cristo, para que a gente possa fazer diferença lá fora. Porque, irmãos, o povo está oprimido pelo diabo. Como é que eu vou chegar com o diabo também lá? O povo está querendo sair de um sufoco. Eu digo: não, meu, mas Deus quer você no sufoco. Que história é essa? Sabe, irmãos, eu estou te exortando, irmãos, porque Deus está cuidando de nós nessa noite. Porque, irmãos, há um cuidado que saltou em nosso coração pelo Espírito, uma nota muito forte nesses dias, para que a gente possa estar segurando e firme e entendendo mais sobre o caráter de Deus. É uma das matérias do Rema. Por quê, irmãos? Irmãos, isso é de extrema importância. E quando você começa a falar sobre o caráter de Deus, as pessoas ficam assim: rapaz, uau, Deus é bom. Irmãos, isso transforma. Essa palavra transforma. Essa palavra transforma. Paulo diz em Romanos capítulo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, irmãos. Salvação, sozo, restauração, cura, refrigério. É boa notícia. Boa notícia. Boa notícia, boas novas. Então ele diz: não se enganem, meus amados irmãos. Ele faz uma distinção, ele diz: olha, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta. Que história é essa? Não, Deus está... Irmão, não. Entenda que ele está falando no começo, que você for ler no começo do capítulo 1, ele está falando sobre provações. Mas ele não fala que Deus não enviou a provação, ele diz que você tem que ter uma postura dentro da provação. E ele começa a discorrer, ele diz: olha, tente por motivo de grande alegria passar por provações. Não é que você vai simplesmente ter alegria por causa da provação, mas ele torna ela um motivo de alegria. É diferente. A pressão vindo, eu me alegrando. Por quê? Porque eu sei que Deus é bom. É isso, irmãos. É simples. Porque lá no decorrer do texto ele diz: não se enganem, toda boa dádiva vem de Deus. Se há algum mal que esteja acontecendo, é o diabo. E às vezes em parceria com você mesmo. Ele diz aqui: eita, parceria, irmão, porque ele está falando sobre o pecado. Ele diz: o pecado, uma vez consumado, gera morte. E ele está dizendo: olha, é diabo junto aqui, atrapalhando sua vida aqui, e você cedendo. Mas a bondade de Deus, ela continua firme para sempre. A vontade dele é que você esteja restaurado. A vontade dele é que você esteja firme. A vontade dele é que você esteja firme na sua fé e desfrutando da manifestação da sua graça, da sua bondade. Ei, irmãos, a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Não é que são 3 vontades, não, mano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
a vontade dele. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se engane. Não se deixem enganar, irmãos. Cuidado. Cuidado, irmãos, cuidado. Por aí o negócio está doido aí fora, irmãos. O diabo, ele vai ali, ó. Rapaz, esse texto é... Irmãos, ele anda em derredor. Ele está aqui, ó. O apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Olha, deixa eu ver aqui, encontrei aqui um ponto. Tem uma necessidade aqui. Como ele fez com Jesus. Ele disse, rapaz, tem uma necessidade, eu vou atacar ele agora. Porque o diabo gosta de atacar quando há alguma necessidade. Ele quer pegar ali. Mas, irmãos, quando nós estamos firmes nessa palavra. Firmes nessa palavra. Resistindo firme, ele foge. Amém, amém. Ei, diabo, eu não tenho falta, eu sou provido. Essa leve e momentânea tribulação produzirá para mim um peso de glória. Porque o meu Senhor é bom. Eu sei em quem eu tenho crido. É assim, irmão, que se vence Satanás. O diabo vem com as astúcias dele na nossa mente, irmãos. Os dados inflamados. Firmes na salvação. Capacete da salvação. O escudo da fé. Resistindo firme. Firme, irmãos. Não dá ouvidos a bobagens por aí. Você não é alvo da ira de Deus, não, irmão. Você não é alvo da ira de Deus. Você foi livre da ira de Deus, irmão. Você foi retirado do império das trevas, transportado para o Filho do seu amor, para um reino de paz, de justiça e de alegria. Você não é alvo da ira, não, irmãos. Esse mesmo pregador, irmãos, ficou chegando lá para mim. Eu disse, Senhor, tem alguma coisa estranha. Aí ele disse assim, outra coisa que eu vi, disse, irmão, nós só temos um direito nessa vida. É que Deus vem e descarrega a ira dele sobre nós. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Não, irmãos. Que história é essa que eu não lê a palavra, irmãos? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Filhos amados. Somos alvo da ira não, irmãos. Nós éramos. Por isso que a gente tem que ir lá para fora pregar. Rapaz, sai dessa condição. Sai daí, vem para cá. Sai dessa condição de pecador. Vem para cá para essa condição de justificado. Desfrutar das bênçãos do Senhor. Desfrutar da bondade de Deus. Desfrutar da bondade de Deus, da sua graça, da manifestação da sua vontade. Sai desse lugar. Como é que a gente vai chegar lá fora, irmãos, com a mesma conversa de fora? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Aleluia. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Aleluia, e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Paz é do hebraico shalom. Diz completo. Saúde, bem-estar, totalidade, plenitude, segurança, saúde no corpo, prosperidade, sossego, tranquilidade e contentamento. Pastor, qual a vontade de Deus para mim? Paz, saúde, prosperidade, tranquilidade, contentamento, sossego, bem-estar. Isso é o que Deus pensa sobre mim. Exato, irmãos. Isso é o que Deus pensa sobre mim e sobre você. Pensamentos de paz. Shalom. E não de mal. Não de mal. Nesses dias, irmãos, de pressão, nós decidimos permanecer firmes na palavra.
na visão que Deus estabeleceu para nós. Não vamos negociar, não vamos misturar, não vamos deixar fermento velho levedar a massa. Nós nos levantamos, irmãos. Nos levantamos nesse tempo para defender a palavra, irmãos. Para guardar a palavra. Guardar aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E nunca negociar, irmãos. Paz. Esse é o pensamento que tenho sobre vós. Mateus capítulo 7. Você pode abrir? Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus capítulo 7, verso 7 a 11 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quanto mais, vós que sois maus, vós que tem uma inclinação natural, pode pender para o mal. Quanto mais Deus que não pode pender para o mal. Ele saberá dar boas coisas, boas dádivas que lhe pedirem. Porque nenhum pai sendo mal, nenhum pai vai lhe dar uma cobra se o filho lhe pedir peixe. Não vai fazer isso. E Deus? Essa palavra boas, ela vem do grego ágatos, que quer dizer algo de boa constituição, natureza agradável, alegre, algo feliz, algo saudável, amável, honesto e honrado. Olha o que Deus tem para você, irmãos. Algo de natureza agradável. Amém? Amém. Você se alegra com isso, irmãos? Amém. Essa é a vontade de Deus para estabelecer na sua vida, irmãos. Se você pede, Ele vai lhe dar coisas boas. Coisa boa, de natureza agradável. Excelente. Amém? Então peça, irmãos. Sabe, irmão, muitas vezes as pessoas não pedem por causa disso, por não conhecer o Senhor, o seu Pai. Porque ficam com medo. Daniel, no capítulo 11, verso 32, diz: Mas o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proezas. Amém. O que falta, irmãos, a grande questão, onde aí entra a chave, como que nós vamos entender de uma vez por todas sobre todas essas coisas e começar a perceber e a ver a manifestação disso tudo em nossa vida, em nossa casa, quando nós começarmos a conhecer o caráter de Deus, irmãos. Começar a estudar sobre isso. Começar a ver sobre isso. Rapaz, Deus, existe um caráter bondoso em Deus. Ele é bom, Ele é amor. Irmãos, Ele não tem. Não é que Ele contém algo nele, uma medida não. Ele é. Amém. Ele é bom, Ele é amor. O salmista diz: porque certamente bondade e fidelidade me alcançará e me acompanhará todos os dias da minha vida. Bondade e fidelidade. Irmãos, o caráter de Deus é um Deus bom, Ele ama você. Ele ama você. Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Ele se importa com você. Não há o que você faça que deixe dele, que Ele faça com que Ele ame menos ou ame mais você. Ele te ama. Amém. Não importa. Ele te ama. Ele é bom. Ei, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Precisamos conhecê-lo como o nosso Deus verdadeiro. Como eu já citei, Daniel, capítulo 11, ele diz: o povo que conhece o seu Deus é forte.
Ele está fazendo uma comparação. Mas o povo que conhece, aqueles que não conhecem, eles confiam no homem. Eles sucumbem. Eles têm uma confiança fraca. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte. E fará proezas. Diz, em outras traduções diz, é ativo. É um povo que simplesmente faz e acontece. Porque ele sabe o Deus que serve. Mas o povo que conhece o seu Deus, quando vem a circunstância, ele se levanta e diz, está passando. Eu sei em que eu tenho crido. O povo que conhece o seu Deus sabe, meu Deus é bom. E suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ele é bom. Ele é a própria bondade. Irmãos, conheça a pessoa de Cristo pelos evangelhos, você vai ver. E lá em Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Jesus ele é a expressão exata do amor de Deus, expressão exata do ser de Deus. Você não vê nos evangelhos Jesus sendo mal. Jesus, a palavra diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo que vinham até a ele, irmãos. O Evangelho de João diz que não dava nem para descrever os milagres que ele operou mais, porque não cabia. Imagina a quantidade de pessoas que foram libertas, que foram salvas, foram restauradas, foram supridas, foram levantadas. Por causa da bondade de Deus manifesta em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Sabe, irmãos, é tempo que nós nos enchemos dessa verdade para sairmos lá fora e dizer, Deus é bom! Aleluia. Deus é bom! Rapaz, mas meu querido, Deus é bom, Deus quer tirar você dessa situação, se levanta! Se levanta! Aleluia. Aleluia! Deus é bom! É tempo de conhecermos mais ao Senhor, irmãos, o seu caráter. Existe uma diferença, irmãos. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, eu quero citar apenas isso. Mas 1 João capítulo 5 diz que o mundo jaz maligno. Então o que está acontecendo no mundo? O mundo jaz maligno, irmãos. Acho que foi o pastor Marcondes que ministrou no domingo passado, ele citou esse texto. Ele disse, olha, o mundo jaz no maligno. Irmão. O mundo está sob o domínio, o sistema do maligno, porque Adão entregou. Lá em Efésios, capítulo 2, diz que existe um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então existe uma distinção. Amém, irmãos? Eu quero deixar isso muito bem fundamentado em você nessa noite. Amém? Para que você realmente possa entender que existe essa diferença. Para que as pessoas não cheguem, mas é Deus que está permitindo. Irmãos, é Deus não, é o diabo, irmãos. Esses negócios, a sorte de vida, isso é diabo, irmãos. O diabo está lançando, porque ele é o Deus desse século. Mas olha só o que diz. 1 João capítulo 5, verso 19. Diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo, o sistema mundial, a ordem mundial, inteiro jaz no maligno. Também sabemos, verso 20 diz assim, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Olha aí, irmãos, vamos ler. Isso, 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Ou seja, irmão, tem um falso por aí, não tem? E quem é? O diabo. Enganando o povo. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, a expressão exata de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Temos um Deus verdadeiro, irmãos, que é bom. Ele é bom. O mundo jaz o maligno, mas nós conhecemos o Deus verdadeiro a quem servimos. Nós conhecemos o Deus a quem servimos. Nós sabemos quem Ele é. O povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Conheço o Senhor. Rapaz, o diabo vem com pressão, querer colocar dúvida, colocar incredulidade. Eu me levanto, eu conheço o meu Deus.
Você simplesmente levanta as mãos e diz: mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus. Eu conheço o Jeová Jireh. Eu conheço o Jeová Shalom. Eu sei que eu tenho paz. Eu sei que eu tenho provisão. Eu sei que eu tenho alegria em mim. Porque eu conheço meu Deus. O Deus verdadeiro habita em mim. Amém. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Conhecer ao Senhor. Sabe, irmãos, é tempo de nós renovarmos a nossa mente pela palavra. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis, verso 2 diz: não vos conformeis com este século. Eles não tomem a forma deste mundo. Não simplesmente aceitem, não simplesmente se adequem a este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu te dizer, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui essa noite, meditando na palavra, é renovando o nosso entendimento. Porque se havia algum entendimento errado sobre o caráter de Deus, está sendo trocado por um entendimento verdadeiro. Se havia um entendimento errado sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, agora está sendo trocado, está sendo renovado pelo entendimento da bondade de Deus. E sabe qual é a consequência, o resultado disso tudo? É você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado. Eu renovo a minha mente pela palavra, colocando o ensinamento correto, verdadeiro das Escrituras. Aquilo que a palavra diz, eu começo a meditar sobre aquilo, transformação começa a acontecer na minha vida e eu começo a experimentar da manifestação da bondade de Deus. A vontade dele começa a ser estabelecida na minha vida, eu começo a ver as intervenções, eu começo a andar no sobrenatural. Talvez, irmão, você diga: rapaz, eu não sei o que está acontecendo, sabe, irmãos? Talvez é hora de você sondar e dizer: rapaz, será que eu não tenho que renovar a minha mente? Será que não é tempo de eu mudar esse pensamento errado? Será que eu estou pensando errado sobre Deus? Isso está minando a minha fé? E o dia eu deixando com que o diabo venha e roube a minha fé? E sem essa fé é impossível agradar a Deus? Tiago, no capítulo 1 também diz: se alguém pede duvidando, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Irmãos, é a palavra que está dizendo. Então, por isso que nessa igreja, irmãos, esse ministério, irmãos, é poderoso, é maravilhoso, irmãos. Eu preciso honrar. É por isso que nesse ministério, irmãos, que nós estamos fazendo parte. E que você está aqui, se você nos visita, você está aqui num lugar, irmãos, numa igreja séria, que prega a palavra. Sim, somos o povo da fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível viver uma vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o justo vive pela fé. Porque nós temos acesso a esta graça pela fé. Então nós vamos sempre falar sobre fé, pregar sobre fé. E o nosso desejo é que fé seja acrescida no seu coração. Pelo ouvir da palavra, pelo praticar dessa palavra. É por isso que é importante, irmãos, estarmos conscientes nos cultos, ouvindo, não deixando se perder essa semente, para que a nossa mente seja renovada e experimentemos de transformação. Para que a vontade do Senhor seja estabelecida em nós. Para que áreas da nossa vida sejam mudadas. Talvez seja uma área da sua vida que esteja precisando de mudança. Talvez tenha algo que não está muito bem. Você diz: Senhor, o que é que está acontecendo? É tempo de você parar. Talvez, irmãos. Não é se condenar, irmãos. Mas talvez você parar e dizer: Senhor, talvez eu esteja distante da tua palavra. Será que eu não preciso? Eu estou consumindo conteúdo demais. Eu estou consumindo muita informação. Mas eu estou consumindo pouca palavra? Sabe, irmãos, nós estamos numa era da tecnologia e é muito conteúdo, muita informação. Às vezes eu pego o Instagram, olho e digo: meu Deus, que quantidade, que bombardeio de informação. E aquilo toma um tempo maior do mundo. Aí você ouve tudo que você imagina ali na internet. Tudo que você imagina, como eu citei, um determinado pregador, com ensino errado, trazendo entendimento errado que causa dano. Talvez ele colocou algo no entendimento daquela pessoa que é incrédula, que estava entrevistando ele. Olha o dano que causou. E a gente precisa estar cuidadoso com isso, para que não esteja colocando, irmãos, informações erradas que vai trazer dúvida e não fé.
É tempo, irmão, de nos levantarmos e sermos diligentes, sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes, atentos. Rapaz, isso aqui tá em linha, não. Está errado. Eu decido ficar com a palavra, eu decido ficar com aquilo que eu tenho aprendido e tem sido realidade na minha vida. Eu declaro, irmãos, você desfrutando da bondade de Deus nesse tempo. Eu declaro, irmãos, Deus fazendo com você como Ele fez com Moisés lá em Êxodo capítulo 33, 19. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Deus vai fazer passar ao você, Cristo, toda a sua bondade. Ele vai manifestar a bondade dEle. Para que você possa levantar suas mãos de fato e dizer, só o Senhor é Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode ficar de pé, irmão, nessa hora. Oh, aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Farei passar